Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No último programa Evidências, você pode acompanhar uma descrição histórica de como seria difícil a vida de um morador da Idade Média. Ali podemos ver as raízes de uma religiosidade deturpada que expunha o povo a uma caricatura terrível de Deus. Aliás, uma caricatura tão mal desenhada que chegou ao ponto de produzir correntes de descrença como algumas que vemos na modernidade. Embora discordemos da máxima de Karl Marx, segundo o qual a religião é o ópio do povo, podemos entender na descrição que antecedera o porquê de tal antagonismo religioso. Na verdade, as palavras de Marx erram não pelo que foi dito, mas pelo que faltou dizer, pois existe uma religiosidade verdadeira, baseada em princípios da palavra de Deus, e outra fictícia, baseada nos parâmetros do egoísmo e dos interesses humanos. Essa sim é um ópio alienador do povo e que precisa ser questionado e racionalmente combatido. Hoje vamos continuar a nossa trajetória percebendo os elementos sociais que mudaram radicalmente a paisagem social da Europa e, com ela, os destinos do mundo inteiro, ou mais especificamente, do lado ocidental do nosso planeta. É parcialmente graças a esses elementos de mudança que temos hoje liberdade de expressão, aliás, liberdade suficiente para ler a Bíblia, discutir assuntos religiosos, assuntos de fé e até gravar um programa como este que você está assistindo. Mas o mundo medieval, longe disso, era um mundo estranho, um mundo sem autoridade central, era um mundo desorganizado, e isto criava uma confusa forma de relação internacional e fronteiriça. Os senhores feudais viviam em guerra constante uns com os outros, e as disputas de fronteira eram sem fim. Bastava uma palavra descuidada, ou um simples gesto entre nobres, e estava criada uma nova guerra entre os feudos. Além disso, a própria cobiça por propriedades levava os senhores feudais a quererem expandir o seu território de modo a conhecer novas terras e a conquistar novos vassalos leais ou até mesmo novos membros para sua família. Mas havia ainda outros inimigos poderosos, bandos crescentes de guerreiros saqueadores que desciam pelos campos e vales, saqueando e destruindo tudo que estava em seu caminho. Além, é claro, de pilhar, matar e violentar jovens donzelas em todas as propriedades rurais que pudessem alcançar com sua espada. Por isso, o senhor feudal se cercava de guerreiros, em sua maioria mercenários. Estes ajudariam a proteger o seu feudo e a vassalagem que estava sob o seu domínio. Esses guerreiros eram obrigados a fazer um juramento de fidelidade ao senhor feudal, que também era estendido a todos os membros de sua família e a todos os que viviam nos limites do seu feudo. Esse juramento era, evidentemente, confirmado pela Igreja e consagrado pelo bispo, um representante do Papa. Assim, quebrar um juramento seria o mais grave dos pecados e constituiria um sacrilégio, supostamente contra Deus e a sua Igreja. Ninguém, em sã consciência, ousaria questionar a autoridade feudal ou eclesiástica. E era a Igreja, em última instância, o poder que ajuntava os laços tão frágeis dessa sociedade medieval. A Igreja, mais do que o feudo ou os monarcas, era o maior poder daqueles tempos. Há um desenho que, embora seja do final do século XVI, portanto, Idade Moderna, ilustra muito bem a mentalidade social da Idade Média, que havia recentemente terminado. Ele foi projetado pelo frade Diego Valadez e está em seu livro Retórica Cristiana, publicado em 1579. O desenho é conhecido como A Corrente da Existência e espelha algumas das ideias encontradistas já na República de Platão. Veja que tudo no mundo é formado numa perfeita ordem hierárquica. Deus está no topo. A seguir vêm os anjos e, finalmente, o povo. Em seguida temos as ordens inferiores, os animais e plantas. Abaixo de tudo estaria o inferno, o local e destino de todos aqueles que quebram as correntes desse sistema, desafiando as normas da fé. Conforme vemos neste outro desenho medieval, a Igreja de fato centralizava em si todas as áreas da existência humana, a saber, a cultura, as artes, a filosofia, as leis e, por que não dizer, a própria existência de Deus. Esta seria uma versão ligeiramente simplificada da pirâmide medieval,
No topo, o rei, não o verdadeiro chefe da hierarquia, mas aquele que o representaria perante o Estado. Ladeando-o pouco abaixo estariam a igreja e o senhor feudal, sustentados evidentemente pelos cavalariços que vêm logo em seguida. E na base inferior de tudo estaria o povo trabalhador. Uma série de mudanças graduais e a princípio até imperceptíveis começaram a ter lugar neste tenebroso cenário da Idade Média. A agricultura, por exemplo, começou a ter um significativo avanço tecnológico com o emprego de cavalos, arado de ferro e o uso de adubos que enriqueciam o solo, coisa completamente desconhecida antes de 1050 nos territórios europeus. A seguir, vieram o crescimento populacional, o surgimento da burguesia e da classe média, as cruzadas e, finalmente, a aurora renascentista, com todas as incríveis transformações que ela realizou no continente europeu. Mas mesmo antes desses eventos, durante toda a Idade Média, numerosos grupos de religiosos se separaram da cristandade oficial para procurar uma forma de cristianismo mais puro e simples, aquele cristianismo apegado à simplicidade evangélica. Eram os verdadeiros livres pensadores que tiveram de regar com o próprio sangue o caminho da liberdade religiosa. Numa época em que o lema geral era a fidelidade completa à igreja, qualquer um que a questionasse estaria correndo sério risco de morte, e o pior tipo de morte, uma morte recheada de dor e humilhação. Como diria o velho ditado latino, Roma locuta, finita causa est, isto é, Roma falou, acabou, está falado, não se questiona mais. Porém, alguns grupos, pequenos porém audaciosos, questionaram esse sistema. Os cátaros e albigenses, por exemplo, foram alguns desses grupos que desafiaram o poder monárquico e religioso da Idade Média. E mesmo em dificuldades, eles cresciam, especialmente na França e na Espanha. Para combater grupos questionadores como estes e outros que surgiam em vários pontos do continente europeu, em 1216, o Papa Inocêncio III, que aqui aparece retratado nesse mosaico medieval, encomendou a Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, a presidência de um tribunal especial sediado em Toulouse. Esse tribunal teria por finalidade julgar os casos de heresia que surgissem e fossem devidamente denunciados à Inquisição Delegada, como se chamou posteriormente o seu ofício. Com a mesma base, foram criados outros tribunais especiais e 3 anos depois, o próprio Domingos de Gusmão organizou uma confraria chamada Milícia de Jesus Cristo. Nesta confraria, os membros não faziam vida conventual, mas eles juravam guardar castidade, ou, se casados, fidelidade conjugal. E também prometiam tomar as armas a serviço da igreja, todas as vezes que fossem convocados para esse fim. Após a morte de seu fundador, eles passaram a constituir a Ordem de São Domingos, caracterizando assim a força militar da sua defesa à fé cristã. Mais tarde, em 1233, o Papa Gregório IX organizou junto ao Tribunal Eclesiástico a Santa Inquisição, ou Santo Ofício. O intento dessa ordem era perseguir e exterminar os assim chamados hereges da Europa, especialmente os cátaros e albigenses. A seguir veio outra Inquisição, promovida por Fernando de Aragão e Isabela de Castela, respectivamente o rei e a rainha da Espanha, especialmente formada para exterminar os judeus. O número de pessoas vítimas de ambas as Inquisições ainda é motivo de intenso debate. Alguns historiadores falam de 7 milhões de mortos, outros se limitam a mencionar apenas uns poucos milhares. Seja como for, o quadro ainda continua dantesco, terrível. E por ora, vale-nos uma citação de Ward Rutherford, autor do livro Genocídio, Os Judeus na Europa, de 1939 a 1945, que foi publicado nos Estados Unidos em 1973. Ali, o autor diz o seguinte a respeito desse quadro. Assim como os nazistas instituíram uma organizada burocracia de assassinatos encomendados, também o fez Torquemada, o primeiro grande inquisidor, um digno predecessor dos carrascos de Hitler. Só para que você entenda,
O Torquemada que ele menciona é Tomás de Torquemada, o inquisidor espanhol mais terrível de todos os tempos. E a sua interessante argumentação sugere que, assim como aconteceu na história recente, onde a destruição oficial da identidade civil dos mortos pelo regime, nos faz concluir que o número das vítimas foi muito maior que os dados oficiais preservados. Também na Idade Média, a recuperação de uns poucos milhares de processos não permite supor ou concluir que somente estes e nenhum outro mais haviam sido vitimados pelo sistema contra o qual protestaram. Aliás, esse desenho composto na época da Inquisição Eclesiástica nos mostra os vários tipos de tortura a que eram submetidos os que questionassem as normas dogmáticas da Igreja. O objetivo das imagens era fornecer uma propaganda de advertência a todos os que tentassem desobedecer às regras eclesiásticas. Algumas mostravam cenas do dia a dia onde uma punição mais suportável era infligida ao condenado. Outras, porém, eram mais dramáticas, mostrando cenas realmente dantescas, desestimulando qualquer tipo de rebelião. Mesmo assim, apesar de tantas ameaças de dor e sofrimento, um milagre ou providência divina permitiu que a verdade da Bíblia fosse preservada através de homens e mulheres de valor, que não temiam entregar a vida por amor daquilo que criam ser verdadeiro. Não era a morte pela fogueira o que mais lhes atormentava, mas o receio de perderem a salvação e não poderem jamais contemplar o rosto de Cristo. Isto sim causava uma grande angústia em suas almas. Talvez foi por isto que os descontentes com o sistema religioso medieval continuaram existindo apesar da perseguição e cresciam em número, mesmo condenados a viver clandestinamente. Nos vales alpinos do norte da Itália e do sul da Suíça, prosperaram por vários anos um grupo religioso de características singulares, especiais, que a história designou com o nome de valdenses. Esse nome, segundo alguns, viria de Pedro Valdo, um bem-sucedido comerciante de Lyon que teria abandonado tudo para pregar o evangelho e se ajuntar ao grupo que não aceitava a ditadura eclesiástica. Outros autores, porém, sugerem que valdenses viria mais propriamente do termo francês valois, que significa pessoas do vale. Mas para nós, isto não é tão importante quanto o fato de que estes nobres cidadãos tiveram muitas vezes de arriscar a própria vida para que a Bíblia fosse lida de maneira clara por outras pessoas. Isto era proibido pelos ditames da igreja naquele tempo. Eles lutaram para quê? Para fazer com que a Bíblia e a verdade chegasse às mãos das pessoas mais comuns, atingindo assim o maior número possível de cidadãos. Muitos deles eram evidentemente analfabetos e necessitavam urgentemente de aprender as primeiras letras para, pelo menos, ler a Bíblia Sagrada. E várias vozes se levantaram para mudar esse cenário. Em 1388, na Inglaterra, John Wycliffe, mesmo arriscando a própria vida, escreveu um livro contra os abusos da igreja e organizou um grupo de pregadores itinerantes para pregar o evangelho ao povo comum. Esses pregadores levavam consigo às escondidas preciosas porções da primeira Bíblia traduzida ao inglês. Esta Bíblia foi traduzida sob orientação do próprio Wycliffe a partir da versão encontrada na Vulgata Latina. Poucos anos depois, um outro teólogo chamado João Hus leu os escritos de Wycliffe e acreditou no que ali estava escrito. Hus foi professor de Oxford e reitor da Universidade de Praga, mas a sua pregação arrojada e seus escritos de denúncia o levaram a enfrentar a Inquisição, e ele foi condenado à fogueira em 6 de julho de 1415. Dizem os biógrafos que antes de ser morto, foi oferecida a Hus a chance de se retratar. Mas ele se manteve fiel à sua consciência. Então, depois de o torturarem por vários dias, o levaram à fogueira. E ele morreu cantando um antigo hino cristão em grego, cujo título era Kyrie eleison, que quer dizer, Senhor, tem misericórdia. Foram muitas realmente as mudanças e acontecimentos na Europa. E a invenção da imprensa no Ocidente, tradicionalmente atribuída a João Gutenberg, também contribuiu para mudar a mentalidade de muitas pessoas e a modificar a paisagem de uma Europa que, aos poucos, ia se despedindo da Idade das Trevas. Mas talvez as mudanças em indivíduos, mais do que as mudanças na população em geral, sejam aquelas que, de fato, transformaram definitivamente a paisagem da história. E, neste aspecto,
compensa mencionarmos a vida de um homem especial. O seu nome, Martinho Lutero. Em 17 de julho de 1505, o jovem Lutero adentra os portais desta antiga universidade em Erfurt, na Alemanha, a fim de se tornar um graduado em Direito. O que teria motivado um jovem de 22 anos a buscar de maneira tão ávida uma carreira acadêmica naqueles tempos? Bem, segundo alguns dos seus biógrafos, o interesse de Lutero ia além do mero sonho de uma bem-sucedida carreira profissional. Ele sentia um vazio d'alma que necessitava urgentemente ser preenchido. Ele se sentia perdido e almejava de fato a certeza da salvação. Veja, o que vou dizer agora não é uma defesa ao behaviorismo, mas é fato que tanto o comportamento humano quanto o comportamento animal demonstram que, quando um ser está imbuído de emoções, ele sente a carência de algo que lhe seja idoneamente sentimental. A sua tendência, então, neste caso, é buscar algo que possa, de uma maneira ou de outra, substituir aquela necessidade existencial da qual ele não tem acesso. Como dissemos, até no mundo animal, esse quadro é verificável. Os biólogos registram casos de mamíferos que, retirados de sua genitora, chegam a adotar uma bola ou um pequeno travesseiro de plumas para suplantar a carência que sentem do colo afetivo de sua mãe. O mesmo se passa com os seres humanos, e essa carência é potencializada quando o vazio existencial não é outro senão um vazio com forma de Deus. Existe uma parábola medieval que ilustra muito bem o significado dessa busca existencial pela presença de Deus. Das diversas lendas produzidas pelos cavaleiros templários, nenhum tema foi mais pródigo do que a busca pelo cálice sagrado, o copo que, segundo a tradição, havia tocado nos lábios do Senhor na noite em que ele fora traído. Segundo essa lenda, um poderoso cavaleiro andante havia saído do seu palácio com o intuito de ir a Jerusalém e buscar o Santo Graal, o cálice sagrado, e com ele obter a vida eterna. Ele então cavalgou para fora do seu palácio em uma linda festa de despedida, deixando para trás os seus súditos e o seu amado castelo. Ele estava em busca da sua aventura. Ele queria encontrar o Santo Graal. Acontece que, a poucos metros do castelo, havia uma floresta. E nesta floresta, um riacho próximo, no qual morava um isolado e velho leproso. Aproveitando a passagem do cavaleiro andante, o leproso corre com dificuldade ao encontro do Lorde e, estendendo uma velha caneca, lhe suplica: Senhor, um pouco d'água por amor ao céu. Ele era um leproso e, como tal, não poderia jamais tocar na água para não contaminar o riacho. Caso o fizesse, seria imediatamente morto. Neste caso, a sua necessidade de água dependia da misericórdia de um transeunte que pudesse interromper o seu percurso, pegar um pouco d'água do rio e oferecer-lhe para matar-lhe a sede. Aquele senhor feudal não era um mau homem, não, de jeito nenhum. Ele até poderia ajudar o pobre infeliz. Mas é que ele estava com pressa, não podia perder tempo. A sua missão, lembremos, era encontrar o cálice sagrado. Quem sabe um outro servo do castelo poderia ajudar aquele leproso minutos mais tarde. Mas a história diz que o tempo passou e com ele se esvaíram as forças e a esperança do cavaleiro andante. Ele rodara o mundo, enfrentara guerras e não conseguira encontrar o tão cobiçado cálice sagrado. Perdera quase tudo. A única coisa que lhe sobrara era o seu velho palácio, agora, é claro, abandonado e cheio de mato. Com a dura viagem, os seus cabelos se tornaram brancos, a sua pele enrugou, e ele então decide voltar para sua terra. Imagine a cena. Triste, frustrado, sem motivos para continuar vivendo, o velho cavaleiro andante retorna ao seu palácio. E, para surpresa sua, ele vislumbra a solitária figura do leproso que ainda vivia naquela floresta. Parecia quase um milagre supor como ele poderia sobreviver tantos anos. Ao aproximar-se do velho leproso, o cavaleiro ouve de novo o mesmo clamor de anos antes: Senhor, um pouco d'água por amor ao céu. Agora, sem pressa, afinal não havia mais cálice a ser encontrado, o cavaleiro desce de seu cavalo, toma a velha caneca da mão do leproso e a leva até a água. De repente,
Um milagre aconteceu, um brilho muito forte surgiu do nada e o copo já não era mais um copo velho, mas o próprio cálice sagrado. E o leproso não era um leproso, era a figura reluzente do Filho de Deus. E novamente, num piscar de olhos, tudo se desvaneceu. Essa é apenas uma parábola ou uma lenda medieval, eu sei disso. Mas como ela é válida para mostrar algo que muitos de nós precisamos aprender? É o seguinte: como aquele cavaleiro andante, muitas vezes nós buscamos longe o que está perto. Com o jovem Martinho Lutero, aqui retratado com seus 20 ou 30 anos, a tentativa de substituição foi noutra direção. Como um fervoroso católico romano, ele aprendeu numa visão mercantilista de salvação que só alcançaria o paraíso mediante as boas obras que executava. O seu grande dilema nesse sentido era: e se ele morresse? O que aconteceria? Aliás, ele experimentou a morte bem de perto quando, no início de julho de 1505, numa típica tempestade de verão, ao voltar de uma festa com um amigo, viu um raio cair bem perto de si, fulminando de uma só vez a vida de seu companheiro de farras. Aquilo, para Lutero, era um claro sinal de Deus. E como o mosteiro era crido ser o caminho mais curto entre o céu e a terra, ele não pensou duas vezes, abandonou os estudos e resolveu entregar a sua vida ao monastério. Ele entrou para a ordem dos monges agostinianos. Assim foi que, em 1507, Lutero se tornou ordenado ao sacerdócio e, em 1512, já havia concluído seu doutorado em teologia. Agora, o problema é que esses 5 anos entre a ordenação e o término de seu programa doutoral foram para Lutero o período de maior questionamento de toda a sua vida. O seu pensamento tornou-se confuso e o referido quinquênio foi descrito como sendo anos de melancolia e profunda depressão. Lutero estava determinado a realizar boas obras. Ele diz que jejuava 3 vezes por semana, se consumia em vigílias e orações em excesso, e mesmo assim nada disso adiantava. No inverno, ele atirava para longe de si o único cobertor que lhe havia dado no mosteiro, tudo para cumprir as penitências. Houve noites, confessou ele, que quase morri congelado. E como resultado de tudo isso, a sua cabeça inchara, os olhos mal podiam ser fechados à noite e ele ainda cantava, estudava, recitava salmos e jejuava. Eu era um bom monge, dizia Lutero, e se um monge pudesse alcançar os céus pelas boas obras, este monge seria eu. Mas ao invés de conquistar a paz, Lutero era constantemente assediado pelo fantasma da dúvida. Você já leu sua Bíblia hoje? Já orou bastante? Jejuou o suficiente para enfrentar o diabo? Esta, aliás, é a inquietação de todo legalista, a dúvida constante acerca daquilo que Deus quer e pode realizar em sua vida. Houve noites em que Lutero afirma ter vivido momentos de franco desespero. Naquelas noites intermináveis, escreveu ele, Cristo parecia um severo rei sentado sobre um arco-íris, de cuja presença eu tentava inutilmente escapar. Quando aconselhado a amar a Deus, Lutero dizia: amá-lo? Eu o odeio. Prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. Você ficou chocado? Pois saiba que, em algumas circunstâncias, Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. No caso específico de Lutero, a sua tormenta resultava do tipo de religiosidade que lhe fora passada. É que ele, treinado pelos grandes mestres da teologia, aprendera que, para ser aceito por Deus, o homem deveria começar tornando-se justo e bom. Até que Lutero se deparou com uma passagem da Bíblia que mudou radicalmente os seus conceitos. Isto foi em 1514, enquanto ele preparava uma aula para as classes do Antigo Testamento. Aí ele, por acaso, leu o Salmo 71, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu envergonhado, livra-me por tua justiça. Mas como? Questionava Lutero. Como a justiça pode me salvar? Naquele tempo, a justiça era um instrumento da condenação divina. Logo, como poderia alguém ser livre por intermédio dela? Aliás, Lutero odiava a expressão justiça divina, pois ele a entendia apenas como sendo a virtude na qual os pecadores são consumidos. Mas agora, ele tinha um novo insight sobre a questão. Em suas pesquisas nesta isolada torre do castelo de Wittenberg, Lutero fez uma descoberta radical a partir do que leu em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz:
porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero descobriu alegremente o significado redentor da justiça de Deus. Em outras palavras, a justiça é algo que Deus nos oferece e não que Ele cobra de nós. E quando Lutero descobriu isso, ele declarou: as portas do paraíso se abriram para mim. O segredo de tudo era o amor de Deus. Os seus pecados eram apenas um grão de areia na montanha do amor de Deus, uma gota no oceano da graça divina. Deus, concluiu Lutero, não tinha nada a ver com aquelas caricaturas medievais que haviam sido passadas. Deus é vivo, é atuante e, além disso, está mais interessado em salvar os homens do que uma mãe de tirar um filho de uma casa em chamas. Lutero finalmente teve a sua vida transformada e, em sua transformação, ele modificou a história do cristianismo. Em 31 de outubro de 1517, exatamente nesta porta da Capela de Wittenberg, que você agora pode ver em seu vídeo, Lutero fixou as 95 teses sobre a justificação pela fé que contrariavam muitos dos dogmas da Igreja, e estas quase custaram-lhe a vida. Mas, como ele mesmo disse: admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir o seu grande líder, Cristo, ainda que seja no sofrimento, na morte ou mesmo no inferno, e assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Estas palavras estão longe de qualquer coisa que possa ser chamada de alienação mental. Pelo contrário, elas mostram que a verdadeira religião bíblica, longe de qualquer caricatura que façam dela, não é de modo algum um ópio para o povo, especialmente para o povo de Deus. Pelo contrário até, a Bíblia e a religião bíblica é um poderoso elemento de conscientização humana a respeito da sociedade, da filosofia, da história, enfim, a respeito de nós mesmos. Você viu a história? Portanto, não deixe que caricaturas mal desenhadas de Deus o façam confundir o Altíssimo com aquela tola descrição que muitos fizeram dele. E deixe-me dizer uma coisa para você: Deus é real. E se você o encontrar hoje, nada poderá arrancar de seu coração o mais ardente desejo de todo aquele que crê. Sabe qual é? Encontrá-lo pessoalmente. E quando este encontro acontecer, tudo valerá a pena. Tudo terá sentido. Pense com carinho nisto que acabamos de dizer. O nosso programa agora vai ficando por aqui, mas semana que vem você sabe que temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências, sempre buscando fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Até lá!